do amor do Senhor. Amém, Jesus. Podendo falar um pouquinho da palavra, um pouquinho do testemunho, para a honra e glória de Jesus. Né? Estamos aqui, aceitamos o convite, querendo sempre fugir. Glória a Deus. Querendo sempre dizer um não, outro dia, quem sabe, mas a gente não nega, né? Não posso negar o convite, sendo que o Senhor é que me libertou, né? Verdade. Então, quem sou eu para dizer não para o Senhor? Aleluia. Né? Então, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em João 15, capítulo Glória 1. a Deus. O irmão está acompanhando aqui com a gente. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. É verdade. Então, alguma coisa boa tem que sair. Somos representantes de Cristo na terra. Nós temos que dar testemunho da palavra do Senhor aqui. Porque nós somos a Bíblia aberta, né? Para que o mundo veja. Então, as pessoas fazem uma leitura da nossa vida. E nós temos que demonstrar, exalar essa palavra no nosso dia a dia. Amém? Aleluia. João 15 fala assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Verdade. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. No 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Pode ser, Marcos. Amém? Obrigado, Deus. De tudo que já foi dito hoje, né? Parece que já podemos até ir embora. Porque a palavra nos alimenta, né, irmãos? Aleluia. Mas a gente tem um compromisso hoje de trazer mais um pouco da palavra. Aleluia. E falar um pouco do testemunho que Deus transformou a minha vida, Aleluia. me libertou das drogas. Eu sempre digo que você que tem um ente querido, tem um parente que muitas vezes é viciado, não deixe de orar. Nunca desista de orar. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Nós temos que fazer o possível, da nossa parte. Porque Deus faz a dele. Então entregamos na mão do Senhor Glória a para Deus. que Ele faça a obra, que faça a libertação. E assim nós fazemos a nossa parte de não alimentar muitas vezes a pessoa que tem usado droga. Porque muitas vezes estamos próximo de pessoas assim. E muitas vezes você pode falar, mas eu não dou dinheiro, irmão, para ele usar droga. Mas muitas vezes dá algum suprimento. Dá uma casa, dá comida, roupa lavada, dá um alimento, dá o dinheiro para o transporte, dá a cesta básica, dá a roupa para a criança, o material escolar. E ali vai sobrar dinheiro para pessoas usar droga. Então, nós temos que ter sabedoria nessa hora. E muitas vezes dizer um não bem redondinho. Aquele não que a gente às vezes sofre para falar. Eu aprendi a dizer não com meu esposo. Porque era muito assim, solista, muito bobinha, muito coração aberto e tudo dizia amém, tudo ajudava. E às vezes a gente está ajudando a pessoa a ir mais para o mundo. De vez em ajudar a trazer para a presença do Senhor, nós estamos dando mais um passinho para ele ir para fora da casa do Senhor. Eu digo isso porque tem ainda na minha casa na parentela, né, meu irmão ainda é usuário de droga, eu aprendi a usar droga com ele e infelizmente ele não saiu ainda. E muitas vezes as pessoas dão todo tipo de socorro para ele. Né? É uma moto, é um relógio, é um telefone, dinheiro. Toda sexta-feira dá um desespero nele para poder usar droga e ele pede para minha mãe, pede para meu pai e eles acabam dando. E pede para a tia, e pede para um, pede para outro, a esposa trabalha, sustenta a casa. E aí ele está lá já com 52 anos, 51 anos e ainda não se libertou porque ainda não chegou no estreito que deveria ter chegado. As pessoas sempre estão amenizando a situação dele.
Que a palavra de Deus fala que quem não vem pelo amor, vem pela dor. É verdade. E por que a gente fica protelando, muitas vezes, a dor do nosso querido, nosso ente querido? Se a palavra de Deus fala que se não vem pelo amor, vem pela dor. E aí a gente fica amenizando. Dá um socorro, dá um alimento, dá uma palavra. Nossa, irmão, mas não pode nem dar palavra. Muitas vezes a pessoa é no desespero que ela vai chegar na presença do Senhor. Verdade. Aí você fica lá, não, vamos orar. Vamos dar uma palavra. Pega lá um óleo da lavanda que eu uso ali para ansiedade. Usa isso, usa aquilo. E fica usando subterfúgios para pessoas não se achegar na presença do Senhor. Então nós temos que estar bem vigilantes nessa área, né? E a palavra de Deus fala aqui que a gente já conheceu a palavra. Todos aqui eu acredito que são servos do Senhor, se não são há muito tempo, estão chegando. A gente vem aqui toda semana e aprende da palavra. Aleluia. E o que nós estamos fazendo com isso? Glória a Deus. Qual é a prática que nós estamos fazendo com a palavra do Senhor? Parece que a gente vem na igreja muitas vezes, sai dali e deixa aqui dentro tudo aquilo que aprendeu. Não, aqui é só um estudo, é só uma teoria, é só uma aula prática que a gente sai lá fora e começa a praticar. E é nas horas mais difíceis que a gente vai colocar em prática a nossa fé, ontem mesmo a gente estava conversando ali, uma simples maionese que estava batendo, desandando, todo mundo orando, Jesus, não é, mas na hora que é a dificuldade, que a gente vai clamar. Na geladeira da irmã que estragou, ela colocou a mão e o Senhor consertou. Na moto que o meu esposo tinha um tempo atrás, a bateria estragou e nós tínhamos um pastor em Londrina que ele contava que ele colocou a mão na geladeira, também o Senhor restaurou a geladeira. E o Luiz falou assim, Senhor, o Senhor restaurou, tem um anjo que conserta a geladeira. Então o Senhor deve ter um anjo também que conserta a moto, a bateria da moto. E ele orou e falou, Jesus, eu não tenho dinheiro para trocar essa bateria, eu tenho que viajar amanhã. E ele orou e foi dando parece que umas carguinhas assim durante o dia e foi indo no final do dia, a moto estava lá restaurada para ele viajar no outro dia. Então, é na nossa dificuldade que nós vamos colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Agora, se vir a dificuldade de começar a murmurar, começar a xingar, começar a pegar empréstimo já de antemão, começar a ligar para um, ligar para outro que precisa de dinheiro, e liga para o pai, liga para a mãe, precisa de uma cesta básica, não vai ter. A tua fé está nos outros. Verdade. Não está em Deus. A fé está no que o outro tem no bolso. Né? Então aí é fácil. Nós não vamos colocar nunca a nossa fé em prática. Verdade. E para ele chegar nos sermos, o negócio é mais estreito. Não é uma simples dificuldade aqui na terra que nós vamos. Nós já estamos salvos, aceitamos a Cristo e já estamos salvos. Não, a coisa é mais estreita. Nós temos que estar em espírito e verdade. Em Salmo 15, até deixei separado aqui. Eu gosto muito dessa palavra de Salmo 15. Que fala assim, ó, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o teu coração. Nós temos que ser sinceros na presença do Senhor. A pessoa mais importante hoje aqui, temos que ser nós mesmos. Porque a salvação é individual. Se nós não tivermos preocupação com nós mesmos, com a nossa salvação, a gente não vai conseguir ajudar o próximo. Verdade. Primeiro, temos que estar alicerçados na presença do Senhor, para depois ir adiante, ir fazer evangelismo, ir pregar para alguém, ir na roda lá da onde a gente ia, muitas vezes, de usuário de droga poder pregar. E a gente não se contaminar, porque a gente vai ver droga ali na frente, vai dar vontade de usar. E você vai cair, então você não está pronto. Você tem que estar pronto, alicerçado, convicto, salvo, para poder fazer a obra do Senhor. Porque o inimigo, irmãos, todos nós sabemos disso, mas é só um lembrete. Ele é sagaz, ele vem devagarzinho, ele vem com sapatinho de algodão, ele vem bonito. Ele não vem todo feio e mal cheiroso perto da gente. Ele vem bem diferente do que a gente imagina, que é para nos enganar. A palavra de Deus fala que, se possível, ele vai enganar até os escolhidos. E nós temos vendo nos últimos dias, pessoas que eram ali, ó, de fé, de oração, alicerçados, bonitinho, dando ouvido para o inimigo. E ele está enganando muita gente.
Muita gente. Infelizmente, as igrejas, muitas vezes a gente fala assim, nossa, irmão, mas você vai falar mal da igreja dentro de uma igreja? Não estou falando mal da igreja, nós estamos falando das pessoas que estão dentro da igreja. Muitas vezes professando uma coisa e vivendo outra. É verdade, Deus. Falando uma coisa, eu posso vir aqui bonitinho, ninguém conhece minha vida, poucas pessoas aqui conhecem meu dia a dia. Eu posso vir aqui falar muito bonito e ir embora e praticar coisas horríveis. Vocês não vão ficar sabendo, mas o Senhor sabe. E quando fala que é ver as mentes, aqui, ó, andar em sinceridade, eu sempre gosto de contar essa parte do meu testemunho, que eu tive 3 experiências de aceitar Cristo. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você não estava alicerçada ainda? Não estava. Eu fui numa igreja em Joinville, eu morava ali, fui convidada para fazer uma visita numa igreja, e na hora do apelo, chegou um obreiro do meu lado e falou, você não quer aceitar Jesus mesmo? Eu falei, não, eu só vim fazer uma visita, obrigado. Mas você não quer mesmo aceitar Cristo? Eu falei, não, obrigado. Aí ele pegou no meu braço, me arrastou lá na frente. Não, vamos aceitar Jesus. Então eu constrangida fui lá na frente. Mas no meu coração e pensamento eu fui falando, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou aceitando a Ti. Eu estava sendo sincera. Hoje eu posso dizer assim, nossa, que besteira que eu estava falando, né? Mas eu estava sendo sincera. Fui lá, recebi uma oração, nada transformou na minha vida. Na segunda vez, na mesma igreja, fiz a visita, na hora do apelo fui, porque eu quis, fui com minhas próprias pernas, mas eu não aceitei a transformação de dentro para fora. Eu mudei um tempo até as minhas vestes na época, fui na igreja, não cheguei a fazer curso de batismo, nada. Mas na primeira oportunidade que eu tive em Curitiba, fui procurar os amigos e dali já comecei a usar droga de novo. Eu comecei a usar droga dos 17 e até os 27 anos. A primeira droga que eu usei foi cocaína, junto com meu irmão e um amigo dele. Isso foi lá em Foz do Iguaçu que a gente morava, tinha 17 anos. Aí foi maconha, foi bebida que a gente tomava, cheguei a usar crack, cheguei a usar droga injetável. Então muitas vezes as pessoas falam, nossa, entrou no crack e não tem mais jeito. Tem jeito sim. Aleluia. Para a sociedade fala que não tem. Fala que já está condenado, já vai para Cracolândia, já enterra a pessoa. Mas eu digo que tem jeito sim. Que assim como fez na minha vida, ele pode fazer na vida daquele que você pede e recebe. E ali eu fui criado numa família de militar. Meu pai é militar, o padrinho, o avô paterno, avô materno, também tudo militar. E a gente aprendeu muitas coisas no mundo, né, da malandragem, vamos colocar assim. E eu conseguia enganar eles dentro de casa. Eu usava droga dentro de casa. E ninguém sabia. Eu fiquei 10 anos assim. Então, às vezes eu falo assim, quanta saúde perdida, quanto dinheiro jogado fora aconteceu nesse tempo, quantos livramentos do Senhor, né, na minha vida aconteceram. Tive 3 começos de overdose com cocaína, a gente ficava ali virando dias e dias usando. Era dia e noite usando cocaína, a hora que ia deitar, o corpo pulava na cama que não conseguia parar. Então foi livramento de Deus, né, na minha vida. E hoje, quando eu dobrei meu joelho ali, até chorei, assim, lembrando como que foi tudo isso que o Senhor me livrou todo esse tempo, né? E eu lembrei que o meu avô paterno, ele era da Igreja Batista. E ele que deu a opinião para minha mãe de colocar meu nome de Carla Vanessa, que ele escutou uma menina que foi apresentada na igreja com o nome de Carla Vanessa. Ele gostou. E eu fui apresentada nessa igreja. Então, foi selado o meu destino, né? Vamos colocar assim, para que eu chegasse na presença do Senhor. E depois disso eu sei que também fui batizada na Igreja Católica pelo meu padrinho. Mas o Senhor já tinha um plano na minha vida. Então, tudo que eu passei não glória a Deus, hoje aleluia, nós Jesus. conseguimos falar, muitas vezes, com pessoas que são usuários de droga, porque a gente sabe exatamente o que eles passaram. E sabe como é que é, e sabe da conversa deles, e sabe como chegar e falar de Jesus. Então, não precisava ter passado isso? Não precisava. Mas o Senhor permitiu. A palavra de Deus fala que não cai uma folha sem a permissão dele. Não cai um fio de cabelo sem a permissão dele. Então, ele permitiu eu ficar lá.
Não era a vontade dele, com certeza. Mas ele me livrou lá e cuidou lá, para que trouxesse hoje poder falar da palavra do Senhor. Aleluia. Então ali eu fui educada pela minha família a se comportar diante de uma sociedade. Né? De um lado era uma parte muito honesta, os militares eram bem honestos ali, até meu pai foi convidado a se retirar porque ele era muito honesto, ele não queria fazer falcatrua e estavam sofrendo uma perseguição muito grande lá dentro. Ele trabalhava na contabilidade ali em Curitiba e os comandantes chegavam e falavam, põe isso daqui, põe essa diária aí no meio. Ele falou, não, você não fez, eu não vou pôr. Não, você tem que pôr, eu não vou pôr. E aí começou a sofrer perseguição, isso foi uma das coisas, né, que aconteceram. Ele ficou 18 anos na polícia e de um lado da família me ensinaram as coisas certas, do outro lado da família, por parte de mãe, me ensinaram as coisas erradas. Como ser desonesta, como enganar, como ir no mercado trocar preço, na época da etiquetinha, né? Hoje em dia é código de barra, nessa época era etiqueta. Trocava preço, roubava as coisas no mercado, comia chocolate dentro do mercado, a hora que via um dinheiro fácil pegava, e isso foi indo, fui crescendo vez. Eu fui vendo um lado bom e um lado ruim. Só que as coisas da carne pendem para as coisas da carne. Então a gente vai indo e vai querendo sempre as coisas mais fáceis. O avô paterno convidou a gente para ir na igreja. Eu lembro que eu ia pequena na igreja, algumas vezes. Lembro que a gente comia lá bolacha com suco. E só que na parte materna, eles gostavam muito do candomblé. Então minha tia tinha aqueles almanac, tinha negócio de signo, tinha negócio de Cosme Damião, acendia a vela pro preto velho. E aí eu ficava lá e cá. Só que minha mãe não tinha muita intimidade com a sogra dela. Então ela ia mais na mãe dela, e onde a gente passava férias, viajava com eles e tudo. E ali eu fui aprendendo tudo isso. Né? Até teve uma situação ali que pegou fogo na casa da minha avó. Deus fiel. Glória a Deus. E no quarto dela, foi onde ela gostava de fazer lá as oferendas dela. Ela acendeu umas velas lá para Cosme Damião e pegou fogo no quarto todo. Um criado mudo no canto, de madeira, tipo um banquinho assim, tinha uma imagem do preto velho em cima. Intacto, irmãos. Chegou a cair a laje, de tão a temperatura alta no quarto, chegou a cair a laje do sobrado. E aquele negócio de madeira lá, de gesso, intacto. Eu olhei para aquilo, eu tinha uns 12, 13 anos. Eu falei assim, deve ser culpa desse negócio aí, ó. Peguei a imagem assim pela cabeça, fiquei andando no quarto, mexendo ali, chutando as coisas, ver se achava alguma joia dela, alguma coisa, que ela tinha bastante joia. Aquele negócio, enquanto estava no quarto dela, estava inteiro na minha mão, de gesso. E eu trabalho com gesso. Gesso, se você colocar em alta temperatura, ele vira pó. Ele volta à temperatura, ao estado natural dele de pó. E aquele negócio na minha mão. A hora que eu passei o batente da porta do quarto dela, o negócio virou pó na minha mão. Eu falei, eu saí naquela situação, saí com medo. Eu falei, vó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a gente vê muitas vezes que o inimigo ele faz sinais e prodígios para enganar as pessoas. A Bíblia fala sobre isso. E aquilo ela cria naquilo como se fosse um Deus dela. Ali deu uma balançada e tudo na fé dela sobre aqueles negócios, mas não firmou, não foi para a igreja, não foi nada. Até hoje gosta desse tipo de coisa. Então eu digo assim, irmãos, todo esse tipo de convivência, de vivência que eu tive, eu consegui hoje enxergar Deus de uma forma que eu me entreguei de corpo e alma. Aleluia. Eu aceitei a transformação de dentro para fora. Na terceira vez que eu aceitei a Cristo, que foi daí já em Londrina, nós estávamos separados, né? A gente conviveu 4 anos antes de se converter, 4 anos usando droga, e numa das separações ele já fazia 32 dias que estava separado. O Luiz foi para a igreja, ele aceitou a Cristo antes de que a gente estava separado, e ele fez um propósito com Deus lá nesse dia. Ele falou, se for da vontade do Senhor, o Senhor me devolve ela transformada. Porque não vai dar certo eu na igreja e ela no boteco usando droga. E como a gente já estava separado, a gente estava só amigado nessa época, não ia ser difícil, né? E aí ele veio me contar
eu vi que ele contou chorando, eu falei, alguma coisa aconteceu diferente aí, porque eu nunca tinha visto ele daquela forma, quebrantado. E ele me deu um prazo para a gente voltar para casa, para mim voltar para casa, e eu voltei, a gente conversou. E ali, sim, naquela semana eu aceitei a Cristo de verdade, já faz 23 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente está na presença do Senhor hoje, podendo falar do Senhor da maneira que a gente fala, com sinceridade, com convicção da salvação. Falar que nós erramos muitas vezes, erramos. Né? A palavra de Deus fala que aquele que não fala que não peca já pecou. Nós temos falhas mesmo, mas a gente está buscando a salvação. Então, tem uma palavra também que eu deixei separado aqui para os irmãos, que se encontra em Pedro, 2 Pedro, que é bem séria, assim, sabe? Eu trago hoje para a gente ter como um alerta mesmo na nossa vida. Ó. Em 2 Pedro 2,20 fala assim, ó: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então eu digo assim, nos primeiras vezes que eu aceitei a Cristo, eu sempre tive um pensamento assim, a hora que eu for para Cristo, eu sei que Ele perdoa mesmo. Só que eu não tinha conhecimento da palavra. Era muito raso, assim. Aí eu optava ficar mais um tempo no mundo. E teve um período na minha vida ali em Londrina, que o nosso vizinho era evangélico, me convidava sempre para ir na igreja. Eu ainda não tinha conhecido o Luiz ainda. Aí eu ia na igreja, não, estava conhecendo ele, Ia na igreja, depois do culto o Luiz me ligava, vamos no pagode? Vamos. Então eu ia na igreja, depois do culto ia para lá. Usava droga, ficava a noite inteira lá. E assim foi alguns meses, eu falei assim, não, mas não está certo esse negócio. Ou eu fico na igreja, ou eu fico no mundo. E eu optei em ficar no mundo mais um pouco. Está vendo como é as escolhas da gente, que traz as consequências? Assim é quando a gente conhece a palavra do Senhor também. Eu podia muito bem dizer não para o Romualdo no convite dele, as consequências seriam minhas. Essa reunião aqui, ó, nunca mais vai acontecer igual. Verdade. As pessoas que estão aqui hoje nunca mais vão ser as mesmas amanhã depois. Verdade, Jesus. Então, o compromisso era meu de trazer a palavra do Senhor hoje? Era meu. Até sair de casa hoje, eu falei, Senhor Luiz, você que vai dar a palavra hoje. Eu vou só dar a introdução, você continua. Ele falou, não senhora, o compromisso é teu. Mas eu sabia, eu estava só brincando com ele. Então, essa palavra de Deus aqui, ó, é muito séria, irmãos. A gente torna o último estado pior do que o primeiro. Então, analisa. Hoje, se a gente ficar mais ou menos, ficar, não sei se eu vou na igreja, não sei se firmo. Acho que não vou lembrar não vou dizimar não. Cuidado, você pode voltar pior do que você era. E no 21 fala assim, ó, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste mundo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltará ao seu próprio vômito e a porca lavada se espojadouro na lama. É forte. Agora imagine eu voltar para Londrina, ir para os barzinhos de novo, começar a usar droga de novo. Aí eu venho para Garupa, sou crente. Vou para Londrina, faço lá mais apronto mais um pouquinho. Quem que vai ficar sabendo? É só por um tempinho para o Senhor me dar e falar, você vai se arrepender ou não vai? Não, vou continuar mais um pouquinho, o Senhor perdoa mesmo, né? Vai. Então nós temos que ter muita responsabilidade, irmãos. A partir do momento que você conhece, obedece. É melhor, a palavra de Deus fala, melhor que não conhecesse. Mas agora que você conhece, não tem mais para onde correr. É verdade. Assim, agora eu estou perdido, como pode dizer, um está pensando, né? Agora a viola está em cacos. Mas eu digo assim, ó, quando eu cheguei na presença do Senhor, eu falei, por que eu não vim antes? Porque quanta saúde perdida, quanto dinheiro perdido. A gente, esse tempo atrás, acho que tinha 17 anos de convertido.
Nós estávamos numa lanchonete lá comendo salgado, olhando para a parede, tinha aquelas propagandas de cerveja e tal. Eu olhei o preço, era acho que 5,70, se não me engano. Falei, Luiz, quantas cervejas a gente tomava na época? Ele falou, um dia pelo outro e tal. Ele falou lá o número, não lembro agora, uma caixa de cerveja. 6 por dia. 6 por dia. Daí eu fui calculando lá quantas vezes, quantos anos fazia, que 17 anos que a gente estava crente já. Resumido, deu 280 mil reais. 2018. Só da cerveja. Meu Deus. Fora a cocaína, fora os uísque, fora as cachaças. Então, para e analisa quanta bênção jogada fora. Né? Muitas vezes o cigarro, na maconha, ou você que tem um vício qualquer, você pode analisar, coloca aí na ponta do lápis. Quando foi para a gente comprar a casa, eu falei para o Luiz, a gente passa arroz, feijão e deixa um pouquinho a carne, deixa um pouquinho o refrigerante e vamos juntar esse dinheiro aí para comprar a casa, lá em Londrina. O refrigerante também é um gasto bem alto, se a gente for parar para analisar. E aí, além disso, faz mal na nossa saúde. Então, a gente tem que analisar todas as coisas, irmãos. E outra palavra que fala aqui também em João, eu gosto muito dessa palavra aqui, ó. Em João 15:16, que fala, não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedis, o Pai vos conceda. Um pouquinho mais para baixo fala assim, ó, no 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dando o alívio, o refrigério, mas ao mesmo tempo ela vai puxando. Vem mais perto. Vem mais perto, que eu quero você mais perto. Você conheceu a verdade, tem que praticar, e se não tem... eu não sabia que era pecado, agora você já sabe. Porque cada dia que a gente vem da igreja, a gente aprende um pouquinho do que é certo e errado. E lá no mundo, a sociedade já ensina que matar é errado, roubar é errado. As coisas basiquinhas lá, a sociedade ensina. Eu sabia que era errado roubar. Mas eu fazia, porque eu fui ensinada. Eu saía com a minha avó, muitas vezes ela vendia Avon. Eu achei muito engraçado essa parte. Eu saía com a minha avó e era grudada com ela. E ela ia cobrar as senhorinhas lá. Quanto que é, dona Ida? É 35. Vou lá buscar moedinha e tal. Quanto que é mesmo? 45. Aí conversava mais um pouquinho e tal, daqui a pouco, quanto você falou mesmo? 55. E a mulher pagava. Aí saiu de lá e falou assim, mãe é burra. Meu Deus. Olha, eu pequena, eu vendo tudo aquilo. Olha o exemplo. É o exemplo. Como nós, dentro da palavra do Senhor, dentro de casa, muitas vezes, conhecendo a palavra do Senhor, temos a coragem, muitas vezes, de falar para o nosso filho lá, enganando, mentindo. Fala pro pai, alguém liga lá, fala que eu não estou. Mas você está ali do lado, como é que você vai falar que não está? A criança fica até meio perdida, falando, o pai mandou dizer que não está. Né? Então, quantas vezes a gente ouviu isso da nossa mãe? E eu ia acender cigarro para minha mãe na boca do fogão, acende lá para mim o cigarro, mas não traga. Como é que você vai acender o cigarro para a mãe sem tragar? Você já vinha tragando. A mãe fazia suco de uva, suco de vinho para nós tomar na hora do almoço. Então, são coisas que parecem que bobas, pequenas, mas a criança está sendo alicerçada naquilo. Ela está vendo exemplo. Você bate na esposa, vai crescer como essa criança? Ou mente, ou fala, dá calote, enfim, tantas coisas hoje que a gente ouve de pessoas que conhecem a palavra do Senhor e fazem dentro de casa. Verdade. Então, quando eu aceitei a Cristo, aceitei a transformação de dentro para fora, eu falei para Cristo, eu falei, Jesus, o Senhor me ensina, porque um fala que pode, outro fala que não pode. Um deixa, outro não deixa. Ou calça, não calça, saia, não sei o quê, aquelas coisas de roupa, coisas de maquiagem. Eu levei 1 ano para poder me libertar 100% das coisas. Que a gente se converteu numa igreja lá, tipo Assembleia de Deus, assim, e tinha um cartaz lá quando a gente chegou das coisas que não podia. E eu fiquei olhando aqui, eu vi, não vai dar certo vir aqui não. Eu era extremamente vaidosa, não saía de casa se não passasse um batom e um lápis. E
as coisas foram acontecendo. Eu queria me sentir bem olhando no espelho sem nada daquilo. E o Senhor fez. Aleluia. Eu usava brinco muitas vezes, no dia que eu fui colocar brinco na frente do espelho, colocava brinco e dava dor de cabeça. Tirava, passava dor de cabeça. Colocava, dava dor de cabeça, mas de pancada assim na fonte, fiquei olhando assim, só eu no espelho ali, tirava e passava dor. Umas 3 vezes eu fiz. Eu falei, não vou usar mais isso. Deixei lá mais um tempo lá, porque era de ouro e tal. Eu nem sei que fim deu aquilo, porque eu acho que se perdeu nas mudanças. Não vendi, não dei, não joguei fora. Se perdeu. Glória a Deus por isso. Então a gente tem que perguntar para o Senhor, isso aqui vai atrapalhar alguém? Vai servir pedra de tropeço para alguém? É isso que é importante, né? Não é só a nossa vaidade, nosso querer. Né? A gente tem que prestar atenção nisso, porque muitas vezes professamos uma fé e as pessoas olham assim, até parece desse jeitão aí. Então temos que vigiar em toda a nossa maneira de ser, de viver. E eu louvo a Deus, irmãos, por ter aceitado a Cristo. Sabe, eu achava que ia morrer, né? Que a gente falava assim, o crente deve ser morto, não tem nada a fazer. E é bem pelo contrário. A gente tem muito evento, muita coisa para fazer. Se bobear, a gente não fica um dia em casa. Tem um culto, tem uma oração, tem alguma coisa para fazer. E a gente se sente útil ajudando as pessoas. Então eu agradeço a Deus mesmo por ter feito essa obra na minha vida. Glória a Deus. Agradeço a Deus pelo Luiz ter chego primeiro do que eu na presença do Senhor. Porque muitas vezes a gente vê as irmãs orando pelo esposo aí anos e anos, né? Para poder o esposo chegar na presença do Senhor, e que é uma dificuldade. Ao mesmo tempo que a gente vê muitas esposas orando pelos esposos, e quando ele chega, elas desviam. Infelizmente, a gente aconselha muito casais e a gente vê que as coisas mudam assim. Parece que o objetivo dela era salvar o marido. Daí, quando ela salva, acabou o objetivo de vida. Aí começa a mudar tudo. Né? A gente não consegue entender muitas vezes as coisas. Mas precisamos vigiar, irmãos, que o inimigo está aí, querendo enganar a todo momento. São coisas pequenas que a gente vê muitas vezes que vai desanimando, a gente tem que ser mais esperto que ele. Ele não veio dar chazinho com bolacha pra gente. Então nós temos que ser mais esperto que o inimigo. Amém? E também só para encerrar. Em Mateus 16, 24, que fala: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir, se quiser, ele não obriga. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, precisamos renunciar, não é o nosso querer. Se fosse para querer escolher mesmo, a gente não tinha saído desse frio, não. Então, nós temos que renunciar ao nosso querer. Jesus, eu não quero. Eu fiz um tempo visita no Hospital do Câncer lá em Londrina. Era uma luta para sair de casa. Tudo acontecia. O desânimo, não queria, o impedimento, não dava, mas eu ia. Insistia e ia. Eu voltava de lá regozijando, de alegria. Porque eu falei da palavra do Senhor, muitas vidas ali derretendo em vida. Né? O Hospital do Câncer é coisa feia. As pessoas fedendo em vida, derretendo mesmo. E ali eu pude me converter mais uns 90% que faltava. Porque não é fácil você evangelizar para pessoas que estão ali no final da vida. E eram pessoas que não recebiam visita. Né? Eu pegava o nome de pessoas que não recebiam visita, a família abandonou. Entendeu? Então era coisa tremenda, assim. E eu tinha a oportunidade de ficar ali no hospital, porque eles não deixavam as pessoas entrar para evangelizar, devido a muito escândalo que já tinha tido, algumas coisas. O hospital era regido pelo pessoal espírita, então eles não gostavam. Mas eu pegava o nome de pessoas que não recebiam visita, através de uma amiga que trabalhava lá dentro. E aí eu tinha a oportunidade de ficar indo nos quartos, né? Então eu ficava a visita toda lá dentro. Era 2 horas de visita e ficava perambulando lá e falando do amor de Jesus. E eu fiquei 1 ano ali, irmãos. Foi coisa Glória a Deus. A outra semana eu chegava e perguntava pela pessoa, não, esse aí já faleceu. Mas eu falei de Jesus
na semana passada, ele aceitou a Cristo. Então, aquilo foi um conforto assim, no meu coração, que eu falei, não. Glória a Deus. Que nem o irmão falou, nós precisamos resgatar as vidas. Verdade, Jesus. É muito fácil a gente ficar só crente, só indo para a igreja, da igreja para casa, da igreja para o trabalho, não fala do amor de Deus para ninguém. E o céu já é nosso, nossa salvação está garantida. Se a palavra de Deus fala aí de pregar o evangelho, o que nós temos feito? Né? Então eu quero pedir para o meu esposo vir aqui fazer uma oração, quero pedir para você louvar um hino, pode ser? E eu quero pedir para você se colocar em pé. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais nos nossos corações. Glória a Deus. Que a gente venha ser mais vigilante em todas as coisas, nossa maneira de ser, de proceder, de falar, de pensar, de orar. Vamos estar vivendo em sinceridade, né? Porque o Senhor é que analisa o nosso coração. Às vezes as pessoas olham assim pra gente e falam assim, essa aí é meio água com açúcar e tal. É o Senhor que analisa o nosso coração. Então, muitas vezes a pessoa vem aqui, é espalhafatoso, fala, prega, tem o dom da palavra, mas o coração está longe. Verdade. Sai daqui e fazer coisa errada. Verdade. Então, que nós devemos estar mais vigilantes, pedindo discernimento espírita. Tá? Discernimento espírita, a gente bate o olho, quando a gente tem discernimento espírita, a gente testifica se é de Deus ou não. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e para o meu esposo estar orando. Aleluia. Então vamos orar, né? E viver o milagre do todo dia. A gente é testemunho vivo de tudo aquilo que Deus fez e tem feito. Se a gente for contar os testemunhos, os milagres do Senhor na nossa vida, a gente fica aqui até às 3 da manhã e ainda tem palavra. Amém? Vamos orar. Coloca o teu ente querido nas mãos do Senhor. Aquele que você já tem orado, pedido. E descansa no Senhor. Creia que Deus tem poder de fazer e mudar. Aqui é um casal que é o filho da promessa. São os 2 ex-drogados que Deus pegou lá no lixo e transformou para honra e glória de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvo, Jeová, por este culto abençoado, por essa palavra abençoada. Senhor, cada um aqui, Pai, que está dentro da tua casa, tem colocado, Pai, o ente querido, Pai, na tua mão, na tua presença, no teu altar. Pai, eu não sei se é a libertação de droga, eu não sei se é a restauração de casamento, eu não sei se é a libertação de jogo, de vício, tu sabe, Senhor, eu não sei se é homossexualismo, se é feitiçaria, eu não sei o que é, mas tu sabes. Então, Deus, o Senhor é digno de honra e glória. Olha, a tua palavra diz bem claro ali, porque para o Senhor nada é impossível. Verdade. Então o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor é um Deus que cura, liberta e transforma. E eu, Pai, profetizo a bênção na vida de cada um aqui nesta noite. Pai, seja uma cura, Pai, espiritual, uma cura carnal. Senhor, não sei qual é a enfermidade. O Senhor é um Deus que tem poder para derramar, Pai, do teu sangue, Pai, da tua graça, da tua glória e curar e libertar. Senhor, já estenda a oração. Pai, a esposa do pastor. Senhor, ele falou sobre as dores que ela tem sentido, os pontos que ela teve. Senhor, o Senhor é um Deus que cura. Pai, minha esposa vinha dentro do carro falando, Jesus, que ela tinha olho de peixe. E um dia eu orei por ela dentro de casa. Senhor, o olho de peixe simplesmente sumiu. Amém. Depois de um tempo ela foi ver, já não tinha mais nada. E a medicina diz que não tem cura, que cria uma raiz. Verdade. E o Senhor curou. Então, o mesmo Deus, Pai, o mesmo anjo, o Senhor usou para curar minha esposa naquela noite. Cura a tua serva agora. Amém, Jesus. Senhor, tira a dor, Pai, todo cansaço, verdade, todas as dores físicas da tua filha. E ajude e fortalece ela a ajudar o teu esposo. Pai, porque ele aqui falou e confessou da boca dele, ela é 60%, Pai, do ministério dele. Verdade. Pai, o Senhor sabe que é um chamado ministerial, verdade, é estreito a vida do homem. Pai, então eu profetizo a bênção, a vitória. Pai, abençoa cada um, estende a cada um nesta noite. Cada familiar, cada parente nosso, cada filho, neto, sobrinho. Pai, salva, liberta e transforma para a glória do teu santo nome. Eu te louvo e te glorifico nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus te Glória a Deus, aleluia. Irmãos, continue nesse mesmo espírito de adorar a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Escuta, Senhor, o nosso clamor nessa noite. Escuta, Senhor, as nossas orações, Pai. Aleluia.
com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, glória a Deus, ser humano aleluia. tão carente, e sou de novo aqui e quero Teu poder daqui. Aleluia. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Eu não sei como você chegou nessa noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não sei se o teu filho Maravilhoso. está nas drogas. Aleluia. Eu não sei onde está tua filha. Amém. Eu não sei como está o teu casamento. Oh, glória a Deus. Mas o Deus que cura, o Deus que liberta, Aleluia. o Deus que transforma está neste lugar. Oh, glória a Então abre Deus. a sua boca. Amém. Abre a sua boca para glorificar Oh, esse glória a Deus, aleluia. Tudo pode, tudo fez, Obrigado, tudo Jesus, faz. obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. A Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Sou aqui, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, Obrigado. ainda que eu tenha que chorar, Amém. ainda que eu passe pelo vale da sombra da Verdade, morte, Jesus. mil cairão ao meu Aleluia. lado, mil à minha direita, Glória a mas eu não Deus. serei atingido, Jesus, Amém, Jesus. porque é Tu que me guarda, é Tu que me guarda, Amém. Jesus. Glória a Eu estou Deus. aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, Aleluia, Jesus. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos sem olhar. Como um sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Jesus, sofrer oh, contigo. aleluia. Pai Santo, Jesus, Pai adorado, meu Deus. Escuta o clamor da Tua igreja, Senhor. Responda nossas orações, Pai. Responda o nosso clamor com fogo, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso é o Os Senhor. olhos vêm olhar como um sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia, Jesus. Nesse lugar. Amém, amém. Aleluia, aplauda o Senhor, irmãos. Amém, porque Jesus. Ele Glória a merece. Deus. Aplauda esse Glória a Deus. Deus. Aplauda esse Amém, Deus, porque aleluia. Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus.
Tu és santo, Louvado o Senhor. nome do nosso Senhor e Salvador Tu és Jesus Cristo. maravilhoso, Amém? Jesus. Nós estamos falando ali, Glória a Deus. quando ela leu ali em 2 Pedro, né? A Bíblia diz aí em Mateus capítulo Glória a Deus. 12, 43, o Espírito imundo quando sai do coração do homem também. É verdade, Jesus. Ele vai e ele voltando, deixando barriga adornada. A Bíblia diz que ele não entra, ele vai e traz 7, a obra de Jesus se torna maior. Verdade, E Jesus. ela falando sobre andar e pegar e levar, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33, diz assim que a má conversação corrompe os bons costumes. Não é verdade? Verdade. As má conversação. Então quando nós estivermos junto com nossos amigos que não conhecem a Deus, nós Glória a devemos ser Deus. prudentes naquilo que nós falamos, do que nós ouvimos. Verdade, Jesus. Né? Quando entrar numa gracinha, numa piadinha, não entrar junto. Sair, deixar de lado. Verdade. Amém? Verdade. Quero agradecer primeiramente ao meu maravilhoso e grandioso Deus Aleluia, Jesus. pela bênção, pela graça, pela misericórdia da nossa vida. Quero agradecer a irmã Carla, né? Pela palavra, que Deus abençoe, né? Ao Romualdo, que tem nos ajudado, Amém, Jesus. né? Tem atravessado a Macedônia e tem nos Glória a ajudado. Que Deus te abençoe, meu cunhado. Amém. Amém. Tamo junto. Tenho palavra para agradecer. Louvado é o nome do Senhor. E a cada um de vocês que vieram, Glória a o grupo de jovens, a menina que fez o solo, né? Eu fiquei curioso para ver quem está fazendo o solo. Deus usa quem quer da maneira que Ele quer. A todos vocês, a irmã que veio louvar, Deus abençoe. Aleluia. Né? Agora está assim, mas lá na glória vai ser perfeito. Deus. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Lá vai poder pisar, andar. Porque o Aleluia. nosso Deus restaura. Né? Muitas vezes a pessoa diz assim, por que não cura? Então por que não cura? Porque Ele quer assim. Verdade, Jesus. Né? Para nós passar pela prova. O vale não é lugar de morada, o deserto não é lugar de morada, é lugar de Verdade, passar. Jesus. Amém? A cada um de vocês, O Davi, do acordeão. o Davi, irmão, o presbítero irmão Davi, a Amém. Lívia, que louvou o nome do Senhor, o irmão que deu a palavra, a todos vocês, a irmã Helena, Adriano, Andrineia, minha esposa, meus netos que estão ali, a minha loirinha, o meu neném que está ali, o primeiro homem da casa, que louvou. E Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Não tenho como pagar, mas a recompensa vem do Senhor. Amém? Agora nós vamos colocar em pé e nós vamos orar. Louvado é o nome de Jesus. Orar para despedir, mas vamos orar antes pelo irmão João Luiz. A Andriné falou que o pai dela não está bem.